Então, podemos começar, né? Então, o tema da aula de hoje, então, é funções ecológicas do solo. Ok? Então, basicamente, o que nós vamos ver é a posição do solo dentro do globo terrestre. Vamos falar um pouco sobre a formação do solo, sobre as necessidades dos vegetais, quais são as funções ecológicas do solo, e vamos ver algumas leis ecológicas que se aplicam, né, a essa parte do solo. Beleza? Então, tá bom. Então, vamos seguir, né? Bom, basicamente, né, o que a gente tem é a, na, a, o solo, então, ele é formado a partir das rochas, né? Então, basicamente, tem aqui a parte da litosfera, não é? Que é essa parte onde tem aqui as rochas, e nesse ponto onde a, a rocha, né, entra em contato com o ar, etc. e tal, então começa um processo de intemperismo através da ação do calor, da água, da chuva, etc. e tal. É um processo de intemperismo químico e físico, né, que vão se desenvolvendo, e isso vai, entre aspas, apodrecendo o solo, né? Vai intemperizando, ele vai se desfazendo, as rochas vão se desfazendo e vão se tornando partículas menores, menores, até que se forma o solo. Né? Então, essa figura ela mostra, né, muito bem, né, ao longo do tempo, né, como se dá a formação do solo. Né? Vai começar com uma camadinha bem pequena, né? Então, através então, dessas interações com o calor do sol, a água da chuva, a atmosfera, a, e micro-organismos que estão nessa posição, né, e também outros organismos, etc. e tal, eles começam então a se desenvolver, né, e ele vai ao longo do tempo, vai se aprofundando à medida que a camada de solo vai aumentando, mais vegetação vai se vai se formando, né, até que a vegetação vai ficando de um porte mais elevado, né, o solo vai se aprofundando, e à medida que o tempo vai passando, né, o solo, a camada de solo vai ficando cada vez maior, né, mais profunda, né, e a vegetação que, que ali está vivendo, né, ela vai, ela vai se estabilizando cada vez mais, até chegar ao ponto, né, de que você tem uma situação de clímax do ponto da vegetação, né, que é o que acontece hoje com a região amazônica, né, nos locais onde tem pouca interferência antrópica, né? Então, tem uma situação de clímax ali, né, onde tem todo já um sistema, né, de ciclagem de nutrientes que ocorre ali, certo? Muito bem. Então, nessa figura a gente pode ver as várias interfaces, né, dessa camada, né, de solo. Então, tem aqui uma interface com a hidrosfera, com a areia, com o mar, né? Nós temos interface com a atmosfera também, né? A interface com as rochas, né? E nesse processo, então, o solo vai se formando aí ao longo do tempo. Né? E aí, claro, cada tipo de rocha, mãe, né, geralmente vai gerar um tipo diferente aí de solo. Muito bem. Então, resumindo aqui, né, no seu limite superior, né, a camada de solo está em contato então com a biosfera e com a atmosfera. Né? Lateralmente, né, pode estar em contato com corpos d'água, como os oceanos, por exemplo. Né? A rocha desnuda, ou então, eventualmente, alguma formação de gelo. Né? Também areia da praia. Né? E no seu limite inferior, né, ela passa progressivamente, né, da rocha dura, né, ou então de material inconsolidado, né, que é o material de origem que vai se formando, né, e vai dando aí origem então ao solo. Beleza? Muito bem. Então, quando
a gente fala aí de solo, né? Então, como que como que o pedólogo, né? Ele vê o solo, né? Qual é a visão do pedólogo, né? Então, o pedólogo vai ver o solo como esse objeto, né? Completo, né? Que serve para estudar, fazer a classificação do solo, né? E fazer os estudos básicos aplicados usando métodos científicos de indução e deduções sucessivas para chegar, né, a identificar que tipo de solo que é. Né? Ele também vai ver o solo como uma coleção de corpos naturais, né, que são dinâmicos. Né? Ele contém aí matéria viva, né? O solo, então, é resultante aí da ação do clima, da biosfera, sobre a rocha. Né? E a transformação do solo, ele se realiza durante um certo tempo, né? E é bastante tempo, para você formar o solo demora bastante tempo, né? E ele é influenciado pelo tipo de relevo que a gente tem. Muito bem. Se a gente fotografar, né, o solo, né, em 4 momentos do seu desenvolvimento, né, nós poderíamos dizer que, num primeiro momento, nós temos a rocha, né, e a rocha começa a sofrer algumas trincas pelo contato com a atmosfera, etc. E tal, e ela começa, então, aqui o processo, né, de intemperismo, né, intemperismo físico e químico. Né, à medida que ele vai se intemperizando, começa a formar o solo, né, uma situação de solos jovens, né, onde eu tenho uma camada muito pequena ainda de solo e uma camada uma camada grande ainda de rochas, né, essas rochas vão também sofrendo interferir, vai se formando o solo, logo, né, começa a se formar aqui mais alguns horizontes no solo, né? A coloração vai mudando, né? O processo de temperismo vai se formando. E numa situação já de solo maduro, né? Então nós temos uma camada rica aqui com humus, né? E já podemos verificar aqui alguns horizontes. Né? Muito bem. Então, o tempo que demora para formar o solo, né, é bastante longo. Né? Então, se a gente pensar, né, que nós estamos saindo aqui de 0,01 metros, ou alguns poucos centímetros, né, até formar 5 metros de solo, né, para formar 5 metros de solo, praticamente nós vamos gastar cerca de 5 milhões de anos. Né? Então, a gente diz, né, que o solo ele é um recurso não renovável, né, dado o tempo que ele demora para se formar. Né? Então, esse gráfico nos mostra, né, como que é a evolução. Então, basicamente, você gasta aí, né, 1 milhão de anos para formar praticamente cada metro de solo. Né? Muito bem. Muito bem. Então, quando a gente fala, né, de, é, de solos, né, que a gente pensa na formação do solo, nós temos que levar em conta a visão do edapólogo, que é o pessoal da edapologia, né, que estuda, né, os vegetais. E antes disso, eu quero recapitular um pouquinho, né, quais são as necessidades dos vegetais, né, e quais são os fatores de crescimento. Né? Então, eu faço a pergunta, né, quais os fatores exercem influência sobre o crescimento dos vegetais superiores? Né? Então, aí nós temos vários deles. Né? Nós temos aí a luz, o calor, a água, né? O ar, né? A fixação mecânica, os nutrientes, todas as coisas que as plantas precisam, né? Para o seu crescimento. E todas essas, né? Praticamente, excetuando a luz, né? Todas essas são fornecidas pelo sol. Né? Okay? Então, o solo tem uma importância bastante grande, né, no fornecimento das coisas que os vegetais precisam para o seu crescimento.
Ah, você vai falar assim, ah, professor, mas aí a hidroponia, né? Não precisa de solo para crescer na hidroponia, né? É verdade. Né? A gente consegue desenvolver os vegetais sem a necessidade do solo. Mas não são todos os vegetais. Né? E, é, então, lógico, nós também temos plantas aquáticas, né? Não vamos esquecer disso. Né? Mas, de um modo geral, né? Em larga escala, o que as plantas precisam, né? Na maioria das vezes, são fornecidos pelo solo. No caso da hidroponia, né? Os nutrientes, por exemplo, né? Os nutrientes que as plantas precisam, elas são fornecidos diluídos na água, né? E então as plantas vão absorver a água e vão absorver também os nutrientes necessários. A aula aqui não é de hidroponia, né? Mas só para fazer uma chamada sobre isso. Muito bem. Então, do ponto de vista aqui da necessidade dos vegetais, né? Vou recordar um pouquinho lá o segundo grau, né? Então, o que é fornecido pelo solo, né? Basicamente, né? Nós temos é, a água, né? Os macronutrientes e os micronutrientes, né? Isso é fornecido pelo solo. Para a planta poder se desenvolver, né? Ela precisa de fazer fotossíntese. Então, a luz solar, né? Ela é fundamental, né? Para que as plantas possam, através da energia recebida pela luz solar, né? Mais o gás carbônico que ela absorve, né? Mais a água, mais os macro e micronutrientes, ela vai produzir a energia dela, né? Glicose, né? Que é o que ela vai produzir para o seu desenvolvimento. Ok? Então, nós temos aqui, do ponto de vista do solo, a água, os macronutrientes e os micronutrientes. Muito bem. Então, a pedosfera, né? O solo, como diz, né? Ela funciona assim como se fosse uma fundação ou alicerce, né? Da vida, né? Nos ecossistemas terrestres. Né? Então, o solo ele proporciona suporte, né? Para manter os caules das plantas fixos, eretos, né? Através aí da penetração das raízes. Então, as raízes vão penetrando no solo e isso dá fixação para elas. Né? Nos casos de hidroponia, por exemplo, você tem que, de alguma maneira, fixar a planta, porque ela não vai ter onde se apoiar, a não ser que você forneça um suporte, né, para essa planta. Então, na verdade, o solo ele funciona como se fosse um mediador, né, do fluxo de água, né, entre a hidrosfera, a litosfera, a biosfera e a atmosfera. Né? Solo extremamente importante, né, para a vida na Terra, né, especialmente, né, para o crescimento dos vegetais. Muito bem. Então, nós podemos dizer, então, que o solo, né, mais o substrato rochoso, eles influenciam, né, a qualidade da água que nós utilizamos. Né? Então, por quê? Né? Quando você tem lá, no ciclo da água, né, você tem uma chuva, né, a água vai penetrar pelo solo, né, normalmente, quando ela encontra a rocha, né, ela não consegue fluir mais para baixo, e ela então vai, vamos dizer assim, se translocar, né, por dentro do solo, até que ela encontre uma saída, né, que é onde tem as nascentes dos rios, etc. E tal, né? Tudo bem. E o solo, então, ele funciona como um filtro, né? Imagina a chuva, né? E enquanto a maioria das águas que são potáveis e muito boas, né? Vem de fontes, né? Que saem ali água potável, né? Lógico, para fazer uma análise para ver se está tudo em ordem, mas a gente consegue água potável, o solo tem essa capacidade, né, de filtrar. E óbvio que vai depender, né, do que tem nessa camada do solo, né, que vai permitir que a água saia pelo popular. Muito bem. Então, o solo, ele influencia também a qualidade do ar, né, pela poeira que é levada para a atmosfera.
Em regiões onde você tem clima seco, por um bom período de tempo, né? Uma região, a gente pode citar, por exemplo, o Cerrado, né? É uma região que tem um clima úmido e seco bem definido ao longo do ano. Então, é muito comum, se você tem ventos, né, e acima de certa velocidade, que já começa a levantar poeira, né? Então essa poeira ela vai para a atmosfera, né? Pode ser bem prejudicial, né, até para o ser humano, dependendo da quantidade de partículas que ela consegue levantar, né? Dependendo da força do vento e tudo mais. Ou se você está fazendo um trabalho de preparo do solo, numa terra desnuda, fazendo um trabalho de preparo do solo, né, o revolvimento e tal levanta uma poeira bastante grande, né? E isso pode levar essa poeira para áreas urbanas, para pessoas que né? Então, e mesmo naturalmente, né, você tem, né, a poeira, né, como o ar como um carregador dessa poeira que é levada pela atmosfera. Muito bem. O solo também tem como uma função, né, armazenar, né, e processar dejetos como lixo urbano e rural, por exemplo. Né? Então, nós sabemos que se nós colocarmos o lixo, né, no solo, o solo vai tratar, né, de interagir com esse lixo, né, que a gente coloca lá, né, e ele vai, ao longo dos anos, ele vai acabar processando aqueles dejetos, principalmente que é material orgânico, né, ele vai transformar a matéria orgânica, mas, ao mesmo tempo que essa é uma qualidade do solo, né, a função importante do solo, ela também é um alerta que nós temos que ter, né, porque nós não podemos, né, jogar o lixo de qualquer maneira no solo, e nesse processo de interação, né, e pela própria constituição do solo, né, esses materiais podem ser levados para outras áreas, né, e se tiver material poluente de risco, né, você pode levar esse material, né, que vai atingir então mananciais, né, enfim, vai poluir o solo, etc. Então, né, as atividades, né, que é de disposição, né, de lixo urbano, mesmo lixo rural, né, são extremamente importantes para preservar a qualidade do solo. Então, quando vocês quiserem lá disciplina aí, né, de resíduos, de resíduos da professora de Nilson e tal, né, vocês vão aprender bastante sobre isso. Né. Mas, como o solo tem essa capacidade, nós podemos, de forma organizada, trabalhar esses dejetos separando, né, aquilo que é orgânico, né, e fazer a compostagem desse material, né, que é algo que hoje está tão desenvolvido que dá até para fazer em casa mesmo, né, até mesmo para quem mora em apartamento, né, dá para ter lá um material para você decompor, né, o material. Isso é extremamente útil, porque a ideia é que quanto menos, né, lixões a gente tenha, melhor. Né? Então, quanto mais a gente conseguir processar o nosso lixo, pelo menos a parte orgânica, né, que a gente consiga processar ela, transformar lá em matéria orgânica, etc. E tal, é mais interessante do que simplesmente descartar material que você pode colocar como material orgânico. A parte que é reciclável do lixo urbano é também interessante que você separa, né, para não levar para o solo. Se você jogar algum lixo, um plástico, etc., no solo, ele vai se decompor? Vai se decompor, mas vai demorar muito tempo. Né? Então, é melhor que a gente adote prática, né, de descarte correto do lixo urbano geral. Muito bom. Um fator ecológico, né, um dos fatores ecológicos mais estudados, né, são os nutrientes vegetais, né, devido à sua importância como meio para sustentar as plantas. Né. Então, devido ao fato, né, de
representar aí a diferença entre a sobrevivência e a extinção, né, da maior parte da vida terrestre, né, é que os edafologistas, os pedologistas, né, estudam bastante essa questão dos nutrientes vegetais. O estudo dos nutrientes para os vegetais, ele é tão importante quanto o estudo da nutrição humana. Né? Então, quando você tem lá o bebezinho, né, ele nasce, você vai oferecer lá o leite materno para ele e tal, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, você também precisa oferecer alimentos adequados para a idade dele, para que ele tenha uma boa formação, né, para que ele seja saudável, né, e tem certos alimentos que você não oferece, né, até uma determinada idade. Tá, né? Então, para os vegetais, é muito parecido. Né? Os vegetais também têm necessidades nutricionais, que são bastante estudadas, né? E se há alguma carência, né, de nutrientes no solo, né, isso vai se refletir no desenvolvimento da planta. Né? Então, por isso que é uma função ecológica do solo, essa questão da nutrição dos vegetais. E falando, então, em nutrição, né, nós temos um conceito bem importante que eu gostaria de destacar, que são os elementos, né, ou nutrientes que são considerados essenciais, né, para as plantas. Né? Então, só para dar um exemplo, né, após se fazer uma análise completa de uma planta, né, nós vamos constatar a presença de dezenas de elementos químicos, né, nessas plantas. Será que todos eles são necessários? Então, a resposta é não, né? A maior parte dos elementos que estão presentes nas plantas, eles não são importantes ou não são essenciais à vida vegetal. Nem todos. Então, quando você analisa quimicamente uma planta, né, nós tem lá elementos que, se não estivessem presentes na planta, não iam fazer a menor diferença. Mas existem elementos que precisam estar lá. Então, nem todos, podemos afirmar o seguinte, que nem todos os elementos nutrientes que estão presentes nas plantas são essenciais. Nem todos são essenciais. Mas o conceito, então, de nutriente essencial mas todos os elementos essenciais, eles devem estar presentes nas plantas obrigatoriamente. Por isso que eles são considerados elementos essenciais. Né? O elemento essencial é aquele que a planta requer a presença deles. Porque os elementos, cada um dos elementos, tem uma função, né, dentro da planta, dentro da fisiologia vegetal. Então, existe a ciência da fisiologia vegetal, que estuda a fisiologia do funcionamento, né, bioquímico, etc., dos vegetais. Ok? Muito bom. Então, se nós olharmos, né, para os elementos de nutrição, né, que são essenciais, né, e as suas fontes, né, basicamente, nós vamos ter dois grandes grupos. Né? Então, nós temos elementos que são usados em grandes quantidades pelas plantas, e nós temos elementos que são usados em pequenas quantidades. Okay? Os elementos que são utilizados em grandes quantidades, né, nós temos elementos que têm a sua origem no ar e na água. Né? No caso, carbono, hidrogênio e oxigênio. Okay? Que vem dessas fontes. E nós temos, então, elementos que são utilizados em grandes quantidades, por isso chamados de macronutrientes, que são elementos que são sólidos, que estão presentes nos sólidos do solo. Né? Então, são elementos lá como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, que são elementos que as plantas usam em grandes quantidades. Né? Normalmente, são elementos que, quando estão ausentes no solo, né, ou algum deles está em quantidade inadequada, né, nós podemos fornecer com facilidade através de algum tipo de fertilizante, né, seja ele mineral, fertilizante orgânico, enfim, tem várias formas de fornecer, né, mas eles são, de certa forma, são como a quantidade
quantidades são grandes, né, dá para a gente medir isso direitinho. Depois nós temos outros elementos que são utilizados em pequenas quantidades, por isso batizados, então, de micronutrientes, que são esses elementos aqui, ó, o ferro, o manganês, o boro, o molibdênio, o cobre, o zinco, o cloro, o cobalto. Okay? Esses elementos eles são utilizados em pequenas quantidades, mas são pequenas mesmo. Né? Há alguns elementos que a planta precisa de quantidades tão pequenas que são medidas em partes por milhão, tão pequenas que são. Okay? Então, mas se elas não estão presentes na planta, certamente elas vão prejudicar no crescimento da planta. Muito bem. Então, para que a gente tenha então, um adequado crescimento dos vegetais, né, todos os elementos essenciais, né, eles têm que estar presentes no solo. Né? Então, vamos lá. Primeiro, tem que estar presentes em quantidades adequadas. Né? Quantidade de nutrientes tem que ser adequada. Não só a quantidade tem que ser adequada, como de forma balanceada. Quando a gente fala de forma balanceada, não significa ter a quantidade igual de todos os elementos. Não. Quando a gente fala de forma balanceada, é balanceada do ponto de vista da exigência das plantas. Então, tem plantas que precisam de mais potássio, outras menos potássio, umas precisam de mais nitrogênio, outras menos nitrogênio. Então, quando a gente fala de forma balanceada, não é que todos têm que ter a mesma quantidade, não são todos os elementos da mesma quantidade, até porque nós acabamos de ver que nós temos nutrientes que a planta precisa em bem pouca quantidade, em micronutrientes. Então, esse balanceado é nesse sentido, balanceado para a planta. Assim como nós precisamos fazer uma alimentação balanceada, ou seja, uma certa quantidade de carboidratos, quantidade de proteína, etc. E tal, né? A planta também requer, né, uma quantidade balanceada para o seu crescimento. Também nós precisamos ter esses nutrientes nas formas adequadas, né? Nas formas químicas. Né? Quais são as formas químicas que as plantas absorvem? Né? Então elas têm que estar aí disponíveis para os vegetais. E também precisamos, né, que as plantas tenham ambientes adequados. Né? Nós sabemos que para as plantas eu posso ter todos os elementos, ter tudo isso, mas se eu não tiver a temperatura correta, a umidade correta e a aeração correta, as plantas podem sofrer, né, algum tipo de problema no seu crescimento. Então, eu preciso ter todas essas coisas aí disponíveis. Né? Então, quando tudo isso aqui ocorre, né, nós dizemos que o solo, então, ele é fértil, né, ou quimicamente rico, né, e que o solo tem boas condições, né, para o desenvolvimento das plantas. Então, como boa parte disso vem do solo, né, é muito importante que o solo esteja adequado, em condições adequadas, né, e que de forma balanceada, etc. Como a gente comentou. Então, como é que é o conceito aqui de um solo fértil, né? Então, veja, o solo fértil é o que contém, então, todos os nutrientes, né, em quantidades suficientes e balanceadas e sob as formas assimiláveis, que foi o que a gente comentou agora, né? E que não contenha materiais tóxicos, né? Se ele tiver materiais tóxicos, então, ele deixa de ser fértil, no sentido de que deixa de ser um bom solo para o uso. Né? Também ele tem que ter bons atributos físicos, não é só na questão da parte química do solo. Então, a parte química do solo, que é essa parte aqui, né? Mas a parte física do solo também. Né? Ele tem que ter quantidades equilibradas de areia, sílica, argila, de tal forma que o solo tenha boa drenagem, né? Tenha um bom fluxo de água nele, etc. Ok? Muito bem. Então, e o solo produtivo? Né? Então, o solo produtivo é aquele que, sendo fértil, está numa zona climática favorável ao desenvolvimento das plantas. Né? Então, é o que a gente considera aqui como
um solo produtivo, né? Agrega tudo isso, né? E tem condições climáticas favoráveis. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos tratar um pouco de algumas leis ecológicas, né? Que são as leis ecológicas que pode aplicar aqui para os nossos estudos. Então, uma lei bastante importante, né, é a lei do mínimo, ou lei de Liebig. Né? Quem que é esse Liebig? Né? Liebig é esse cara aqui, ó, Justus von Liebig. Né? Ele desenvolveu essa lei do mínimo, né, em 1840. Então, veja que, né, já faz um bom tempo. Né? Então, o que ele quis, o que ele enunciou, né, com essa lei, com os estudos que ele fez, né, sobre a nutrição das plantas? Né? Ele chegou à conclusão de que o máximo da produção de uma planta, ela depende do fator de crescimento que se encontra à disposição da planta em menor quantidade. Ok? Ou seja, então, para ela produzir o máximo, ela vai estar limitada àquilo que tiver sendo oferecido em menor quantidade para a planta. Vamos explicar melhor um pouquinho. Vamos olhar esse barril aqui do lado, né? Vamos fazer uma analogia, né, com um barril de água, né? E nesse barril aqui nós temos várias aduelas, né? A duela é essa madeirinha aqui, né? É a madeirinha que forma o barril, né? Certo? Então vamos imaginar o seguinte, que tem um barril aqui que está cortado, né? E tem uma duela aqui que está cortado numa posição mais baixa, né? Que é onde está aqui, por exemplo, o potássio. Né? Então, como o potássio é o elemento, né, da produção que está mais baixo, né? Então as plantas vão produzir, né, limitado, né, a essa quantidade de potássio. Se as outras coisas têm bastante disponibilidade, mas se o potássio tem menor quantidade, né, a planta vai se limitar, né, a quantidade de produzir, a que ele vai produzir, limitada pelo potássio. Imagina o seguinte, que eu vou fornecer mais potássio para a planta, né, e vou colocar ela no mesmo nível aqui, por exemplo, que o cálcio. Tá bom? Vou colocar uma madeirinha aqui. Né? Tá. Qual que vai ser a duela que vai ficar mais baixa agora? Né? Vai ser a do fósforo. Né? Então, essa água que está escorrendo por aqui, agora ela vai escorrer por aqui. Certo? Então, o que significa? Que se agora o fósforo é o que está sendo limitante, né? Então a produção da planta vai ser limitante por essa quantidade de fósforo, né, que está presente no solo. Muito bem. Então, essa que é a lei do Liebig. Né? O Liebig foi um pesquisador, né, que contribuiu, de certa forma, positivamente para nos mostrar, né, que o que era a nutrição das plantas, né, que as plantas se nutriam por esses elementos, etc. E tal, né, mas também foi responsável por incentivar, né, a desagregação entre a produção agrícola e a produção animal, que normalmente andavam juntas. Né? E por que nessa época, né, a produção animal e a produção vegetal geralmente estavam dentro do mesmo espaço, no espaço próximo, né? Porque como nessa época você não tinha os fertilizantes químicos, né, como tem hoje, né? Então os agricultores faziam, né, um processo que hoje se conhece como compostagem, né? Faziam um processo, né, de enriquecimento, né, utilizavam as fezes dos animais para fazer esse enriquecimento, compostagem do material para fornecer para as plantas, né? Porque se considerava que precisava desse material orgânico, né, para acontecer. Só que, claro, nessa época não tinha essa visão que tem hoje da questão, né, da importância do orgânico, né, dentro da produção. Né? Então, ele foi um grande
Incentivador quer dizer que nós não precisávamos mais, né, da produção orgânica, perdão, não é que a gente fala da produção orgânica, mas que nós não precisávamos mais de fazer esse processo, né, de ter os animais próximos para poder fornecer elementos químicos para as plantas, assim que podiam fornecer de forma externa, né, e foi aí que foi a base para o desenvolvimento de toda a indústria de fertilizantes e minerais, né, para desenvolvimento de adubos químicos, né, para a produção das frutas. Okay? Muito bem. De qualquer forma, qual foi, né, qual foi essa importância dessa lei ecológica, né, que o Liebig propôs? Né? E bem assim, né, que foram as pesquisas, né, de aplicações práticas, né, relacionadas à fertilidade do solo, né, e ao uso de adubos e fertilizantes na agricultura. Né? De alguma maneira, é lógico que hoje nós temos uma visão diferente sobre a questão da fertilidade do solo e do uso dos fertilizantes na agricultura. Né? Nós temos que caminhar, né, para o uso dos adubos orgânicos, né, dos materiais orgânicos. Mas na época, né, teve a sua importância, porque era preciso expandir muito a produção. Isso permitiu que houvesse uma produção maior. Né? Tanto que, depois, mais recentemente, nós tivemos, com o grande crescimento da indústria de fertilizantes, nós tivemos que foi, vocês devem conhecer, né, como Revolução Verde, né? E realmente aumentou muito a quantidade de alimentos produzidos no mundo. Evidentemente que, se nós pensarmos, né, na Revolução Verde, né, com base nos fertilizantes, né, os fertilizantes químicos não são o ideal para a gente utilizar, mas eles têm um papel importante. Né? Muito diferente do que veio junto com o pacote da Revolução Verde, que foram os herbicidas, né, os inseticidas, né, toda a quantidade de produtos tóxicos, né, que envenenou, passou a envenenar toda a produção agrícola. Né? Então, se nós olharmos do ponto de vista apenas dos fertilizantes químicos, né, eles não são o ideal, evidentemente, mas eles são muito menos nocivos, né, do que todos os outros produtos que tem, né, que são aí os inseticidas, os acaricidas, todos os SIDAs, né, todos os SIDAs, eles são muito tóxicos para os humanos. Né? Muito bem. Então, essas pesquisas, elas contribuem muito em como se utilizar, né, os adubos e, né, por que não, né, dar um destaque aqui, né, às vezes aí o abuso, né, do fertilizante. Porque, lógico, se você colocar fertilizante em excesso, você também vai ter problema, né? Mas se você coloca só a quantidade necessária, né, tá dentro do que é necessário. Também, uma coisa importante nesses estudos do Liebig, né, foi que ele conseguiu desenvolver, né, estudar, né, a capacidade ou a habilidade de um solo de suprir nutrientes para as plantas. E também a capacidade do solo reagir à adição de fertilizantes. Ou seja, ele descobriu que, à medida que ele colocava fertilizantes, né, esses fertilizantes conseguiam provocar uma reação no crescimento das plantas, né, melhorando o seu crescimento, e muitas vezes tirando as plantas de uma situação, às vezes, de desnutrição. Né? E isso conseguiu aumentar a produção, aumentar a produtividade, etc. Muito bem. Então, dessa forma, essa foi, de alguma maneira, a contribuição do livro. Né? Tá? Tem coisas boas e coisas não tão boas, mas foi de serviço para a humanidade. Né? Aí temos uma outra lei, que é a lei da restituição. Essa lei veio um pouco depois do que é do Liebig de 1840,
Essa aqui, então, a lei foi de 1860, né? Que diz o seguinte: a fertilidade de um solo só poderá ser conservada quando lhes são restituídos os nutrientes removidos pelas colheitas. Então é muito simples essa lei, né? Desde a hora de 1860, né? Já estava dito, né? Você planta num determinado local, depois colhe, você tira, então o que acontece? Né? A planta, para produzir, ela vai extrair nutrientes do solo, esses nutrientes vão sair do solo e vão para as plantas. Né? Se você faz a colheita daquele material, então você está só retirando material do solo. Quando você está fazendo isso, você está empobrecendo o solo. Não estamos nem colocando aqui na conta, né, o que é perdido por erosão, etc. e tal, que também lixigia o solo e vai deixando o solo mais forte. Nós pensamos apenas na questão das plantas, né? Mesmo assim, né, as plantas estão sempre retirando esses nutrientes do solo. Então, essa lei que diz o seguinte: se você plantou, a planta retirou uma certa quantidade de nutrientes, para que você mantenha o solo, né, certo? Você tem que repor esses materiais que foram extraídos. Né? Só que, com o passar dos anos, o que aconteceu? Né? Então, como aqui no Brasil, como descobriu o Brasil, essa terra aqui, né, se plantando tudo dá, né? Então, foi retirada a mata. Quando você retira a mata para plantar, você tem, como eu comentei agora há pouco, né, uma floresta, né, com os nutrientes, etc. E tal, no ciclo, né, no ciclo de minerais, que tem uma ciclagem de nutrientes. Quando você retira, o solo está fértil, tá certo? À medida que você vai plantando, o solo foi, então, se degradando. Né? Como? Né? Nós começamos a trabalhar com o solo muitos anos atrás, né? Desde o descobrimento aí. Né? Então, à medida que os solos iam ficando pobres, né? O que eles faziam? Abandonavam aquela área, buscavam outra área. Né? E assim foi. Né? Então, o resultado é que hoje nossos solos já estão pobres. Né? Então, por que é necessário aplicar fertilizantes químicos no solo? Né? Porque se o produtor não coloca fertilizante químico, é bem provável, né, que ele vai ter um problema de desnutrição no solo. Então, praticamente hoje ele coloca aquilo que ele vai tirar naquela safra. Né? Ele vai repondo. Né? Produto tradicional. E por que não, por que não se utiliza, então, fertilizante orgânico? Né? Porque o fertilizante orgânico, você não tem ainda a produção em larga escala. Né? No dia que nós tivermos produção em larga escala do fertilizante orgânico num custo competitivo, certamente nós vamos migrar para usar fertilizantes orgânicos. Né? Então, esse é um processo que está em desenvolvimento. Cada vez mais nós temos produção de fertilizantes orgânicos, né, que vem aqui ao longo do tempo vão substituir, e esse é o caminho. Mas por que não se aplica hoje? Porque você não tem produção em escala. O que você tem em escala? Porque os fertilizantes químicos em escala. Então, eles são colocados no solo. Bom, muito bem. Então, essa lei ela é bastante didática e ecológica, né? Especialmente se considerar a data, né, que ela foi anunciada, né, 1860. Já se sabia que você está extraindo nutrientes para você manter a fertilidade do solo, teve que repor. Só que isso não ocorreu, né? E hoje os solos todos praticamente já estão bem degradados, bem, de um bom tempo, né, também degradados, né? Não no sentido degradado simples de abuso, né? Mas já de muito tempo, para que a gente possa utilizar o solo, ter uma boa safra, aumentar a produção, aumentar a produtividade, é necessário colocar esses fertilizantes para repor o que já foi tirado anteriormente. Tá bom? Então, claro, tem que levar em conta, né, que a perda, né, de nutrientes não é só pela extração, né, de nutrientes, né? E tem outras formas de perda, né, como a erosão, por exemplo. Muito bem. Tem uma outra lei aqui, relacionada a essas que a gente falou, né, que é a lei de Mitscherlich. Né? Então, a lei de Mitscherlich, ela
tem um enunciado um pouco estranho, né? Eu vou tentar explicar para você. A lei de Michelin diz o seguinte, que os aumentos, né, de produção de uma cultura, eles são obtidos pela adição de quantidades crescentes de um nutriente, né? Então, esses aumentos, eles são decrescentes. Então, é uma forma, a forma original do enunciado do Michelin, né? Que é estranho, né? Mas eu vou explicar de um jeito que vai ser fácil de vocês entenderem, né? Então, é fácil. Vamos olhar para esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui nos diz, né? Nesse eixo aqui, né, nós temos o aumento da produção, né, em quilos por hectare, ok? Quilos por hectare. Nesse eixo, nesse outro eixo aqui, nós temos, né, a quantidade de nitrogênio, por exemplo, né, de aplicação de nitrogênio, né, em quilogramas por hectare. Então, e essa linha que nós temos aqui, né, então é o quanto que foi a produção, né, em comparação com as doses que foram aplicadas, né, de nitrogênio. Então, aqui, produção, né, bem baixa, porque aplicou zero nitrogênio. Certo? Quando aplicou-se 10 quilos por hectare de nitrogênio, houve uma produção aqui, então, de 144 quilos por hectare. Ok? 144. Quando ele dobrou essa quantidade, né, ou seja, coloquei mais 10, né, eu tenho agora 20 quilos por hectare. Ok? Com esses 20 quilos por hectare, eu tiver um aumento de 98 quilos. Então, veja aqui, quando eu coloquei os primeiros 10 quilos, aumentou 144. Quando eu coloquei a segunda dose de mais 10 quilos, ele não aumentou mais 144, ele aumentou só 98. Certo? Quando eu coloquei 30 quilos, né, então, o aumento em relação aos 20 quilos por hectare foi de 67 quilos por hectare. Então, note que a lei de Michelin diz o seguinte, que o aumento na produção, esse aumento na produção, né, os aumentos são decrescentes. Ele está aumentando, 144, 98, 67, 47, 31, 22. Então, a quantidade de doses que está aumentando é a mesma, né? Estou aumentando 10 quilos por hectare, né, em cada dose. Mas o aumento na produção não é um aumento, nem é um aumento normal, né? Nem é um aumento crescente, é um aumento decrescente, porque decresce a quantidade que aumenta. Ok? Então vamos lá. Os aumentos de produção de uma cultura obtidos pela adição de quantidades crescentes de nutrientes, aumentando quantidades crescentes de nutrientes. Então, esses aumentos de produção, os aumentos de produção, então, são decrescentes. Espero que você tenha entendido aí, mas eu tenho uma outra forma de explicar, né, essa lei de Michelin, né, em outras palavras. Né? Então, se a gente olhar para esse gráfico aqui, né, nós vamos ver o seguinte, no princípio, né, essa parte aqui, né, a adição do adubo, ele vai proporcionar, quando eu falo adubo aqui, né, não pode ser só adubo químico, não, né, pode ser um adubo orgânico. Ele proporciona grande aumento de produção. Então, veja, nada de nutrientes, né, à medida que eu vou fornecendo nutrientes, ele vai ter uma resposta, né, geralmente se o solo está meio pobrinho, está meio pobre e tal, ele vai ter um aumento na produção, nós temos aqui, então, produção, né, certo? E aqui, concentração de nutrientes na planta, na quantidade de nutrientes. Okay? Então, à medida que nós vamos colocando os fertilizantes, vai ter um aumento, né, bastante grande na produção. Tá? Que vai diminuindo, né, até atingir a estabilidade. Então, à medida que eu vou aplicando, né, ele vai diminuindo, até chega um ponto que, né, ele atinge uma certa estabilidade. Né? Então, e aí, saímos, né, da zona, né, que nós chamamos de concentração química, né, que é a concentração onde eu tenho, abaixo da qual eu tenho uma deficiência. Quando eu entro nessa parte aqui, né, eu já tenho aqui praticamente 90% do máximo que eu consigo produzir. Né? Então, tem uma escala aqui adequada, né,
quantidade de nutrientes. Então, eu vou aumentando a quantidade, mas a partir de uma certa quantidade de nutrientes que vai ser adicionado, ele passa a ser tóxico para a planta. Né? Está colocando, né, em grande quantidade de nutrientes, né, e muitos são sais, né? Então, a produção começa a diminuir, inclusive. Né? A produção começa a diminuir, e se eu aumento demais, né, a quantidade de nutrientes, né, eu passo a ser tão tóxico para a planta, né, que a produção acaba diminuindo muito. Então, tem aqui um ponto, né, nevrálgico, que é o ponto de toxicidade. Né? A partir dela, então, as plantas passam a sofrer com o excesso de nutrientes presentes na planta. Então, no enunciado, na explicação que eu descrevi aqui, né, fica talvez mais fácil um pouco de entender. No princípio, né, a adição de um adubo proporciona grande aumento de produção, que vai diminuindo até atingir a estabilidade. Em seguida, a adição de adubo pode produzir toxicidade e assim diminuir a produção. É importante entender, né, esse gráfico, né, e a relação, então, né, da quantidade de nutrientes que se coloca, né, com a produção, né, que se consegue produzir uma planta. Okay? Muito bem. Então, esse trabalho aqui, né, que foi produzido pelo professor Arcade, né, em 1998, né, o professor Alcardi mostrou, né, mais ou menos, né, como mais ou menos que os produtores, né, aí na década de 90, né, nos anos 2000, né, como que mais ou menos eles trabalham. Né? Então, esse gráfico aqui, ele tem nesse eixo, né, a produtividade, né, e essa curva aqui, né, é a curva da, não é tanto, é da produção, mas é da renda bruta, da renda que se obtém. Então, o que acontece? Vamos lá. Se eu considerar, né, uma cultura aqui, esse exemplo aqui ele é genérico, ele serve para quase que para todas as culturas. É uma forma de explicar como funciona, né, a lógica da aplicação do fertilizante pelos produtores. Então, nós temos aqui doses de adubo. Eu tenho aqui uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Okay? Com doses iguais, certo? Estou aumentando a quantidade de doses. Quando eu coloco essas doses de adubo, então o meu custo, essa linha aqui é a linha do custo do adubo, certo? Então, eu vou aqui, 0 dose, né? Esse custo zero aqui. Uma dose, né? Vai custar esse tanto, né? 2 doses, né? Vai custar esse tanto aqui. 3 doses, 4 doses. Então, o custo, ele é linear, né? Ele é uma equação linear. À medida que eu vou aumentando as doses, 4 doses é 4 vezes mais, né, do que os doses. Só que à medida, pela lei de Michelitti, então, o que acontece? À medida que eu vou aumentando a quantidade de doses, a minha produtividade, a minha produção vai aumentando, né? Aumentando, né? E se eu exagero um pouco, ela começa a decair. Certo? Então, como a produção decai, eu posso associar essa curva aqui, né, ao que nós chamamos, então, de renda bruta. Né? Ou seja, é o quanto o produtor consegue receber em recurso financeiro, dinheiro, né, pela produção que ele está obtendo. Certo? Então, você tem que imaginar o seguinte, ó, que a gente está querendo produzir o máximo possível dentro daquele plantio. Certo? Então, se eu quero produzir o máximo possível, eu tenho que colocar adubo para chegar nesse ponto aqui, ó, no ponto de PM aqui. O que é o PM? PM é a produtividade máxima que eu quero produzir, né, na minha lavoura lá, certo? Para eu chegar nessa produtividade máxima, quanto de adubo que eu vou colocar, né? Então, se eu baixar aqui, ó,
tem que colocar aproximadamente 2,5, 2,6 doses de adubo, tá certo? Só que, para isso, né, se eu quero produzir o máximo, o custo do adubo vai ficar aqui nessa faixa, certo? E note que existe uma distância entre esta linha e esta linha, certo? Então, aqui essa distância está bem próxima. Significa que eu vou produzir pouquinho e vou gastar muito. Eu vou gastar bastante dinheiro e vou colher bem pouco. Eu vou colher pouco, certo? Então, para a gente saber onde que... E veja, se eu pegar essa distância da produção máxima com o custo do adubo, essa distância aqui, né? Esse aqui seria o que nós chamamos de receita líquida, ou seja, quanto que eu considero, do ponto de vista do quanto eu produzi e do quanto custou para eu produzir, certo? Então, essa distância aqui, ela é menor do que essa outra distância aqui, ó, tá certo? Então, essa distância aqui significa que eu vou ter a maior receita líquida, ou seja, eu vou ter maior lucro. Tá? Então, veja, por que eu vou ter maior lucro? Porque eu vou colocar doses menores de adubo, nesse caso aqui, vamos dizer aqui, cerca de 1,7, 1,8 doses, certo? E ele vai me produzir menos do que a produtividade máxima, mas é onde a planta rende mais. Então, essa distância entre a curva da renda bruta e do meu custo é onde ela é mais distante, né? Então, isso significa que para o produtor ter mais lucro, ele não vai aplicar essa quantidade maior de fertilizantes para obter o máximo de produção. E sim, ele vai trabalhar no PME, que é o que nós chamamos aqui, ó, de produtividade máxima econômica. Okay? Então eu vou colocar um tanto menos de adubo, ou vou colocar uma certa quantidade de adubo, né, que vai me retornar o maior, tá, que vai ter a maior relação benefício-custo do ponto de vista do quanto eu investi em reais, do quanto eu vou receber pela minha produção. Certo? Então, isso aqui é um exemplo prático, né, do que a lei de limite de serviços, né, servir de suporte de base para a tomada de decisão, né, do ponto de vista de manejo de fertilidade do solo, né, manejo de cultura, né, e é muito próximo disso, né, que as empresas costumam fazer trabalhar. Então, são conceitos já, né, de bastante tempo, né, da década de 90, né, e explica um pouquinho, né, como a coisa funciona. Né? Isso mostra que nem sempre, né, nem sempre você vai trabalhar, né, na máxima da produção, e sim no ponto mais econômico, né, Isso vale não só para fertilizante, né, como vale para outros tipos de insumos agrícolas que são utilizados também. Beleza? Muito bem. Então, basicamente, né, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula, né? E eu espero que vocês tenham compreendido, né? Tá? Então, se houver aí alguma dúvida, né? Vocês podem, então, perguntar, né? Eu posso abrir aqui o microfone para vocês, né? Para que vocês façam perguntas.